Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aula 9, face, vértices e arestas, sequência 6, volume 1 do Aprender Sempre. Então já sabe, né? Já deixa aquele like, se inscreve no canal para dar aquela força e bora começar. O que vamos aprender? Nesta aula vamos identificar características de pirâmides, regularidades na contagem de faces, vértices e arestas. Caio e Vinícius comentaram com a professora Maria Amélia que leram um texto sobre grandes pirâmides de Gizé, localizadas a cerca de 20 quilômetros de Cairo, capital do Egito, e ficaram impressionados com as suas medidas. Então temos aqui as pirâmides de Gizé, né? Muito conhecida mundialmente. Então olha só que obra de arte. E olha o tamanho das pirâmides. Vocês já podem ter uma noção pelo tamanho dos camelos e das pessoas aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? O tamanho dos camelos e pessoas. E olha o tamanho dessa pirâmide. Que coisa magnífica. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Olha isso. Então, vamos aqui para os exercícios. Número 1. Vinícius e Caio selecionaram 3 pirâmides da caixa de sólidos geométricos para observar seus elementos e contar o número de faces, arestas e vértices. Então temos aqui a pirâmide de base quadrada, que é a primeira à esquerda. Temos a pirâmide do centro, de base pentagonal. E a pirâmide da direita, na cor verde, que é a pirâmide de base hexagonal. E se vocês repararem, o nome da pirâmide indica qual é a base dela. Então tá vendo aqui, ó, a primeira ela tem a base quadrada. Então eu sei que aqui, ó, a base da pirâmide, que é aqui embaixo, ela é formada por um quadrado. Olha que interessante. Vocês estão podendo observar aqui, ó, tô traçando a linha para vocês. Tá vendo que legal? Então a base quadrada ela possui quantos lados? 4 lados. Olha só que bacana. E aí temos aqui a pirâmide de base pentagonal. E um pentágono tem quantos lados? Tem 5 lados. Então temos aqui, ó, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 e o 5º lado aqui. Olha que legal. Então a pirâmide pentagonal possui 5 lados. E a pirâmide hexagonal? O hexágono, a gente já viu em aulas anteriores que ele possui 6 lados. Então essa pirâmide vai ter aqui, ó, nesse formato hexagonal, 6 lados. Tá vendo aqui, ó? 2, terceiro lado aqui, ó, 3, 4, 5 e 6. Por enquanto eu só estou abordando as bases, tá? Aí o que são as faces aqui, ó? Tá vendo que tem aqui escrito, ó, faces? Faces é cada uma dessas formas que a gente tem aqui, ó, que são os lados da pirâmide. Então esse primeiro triângulo aqui, ó, é uma face. Esse triângulo que tem ao lado aqui, ó, eu vou formar ele aqui para vocês, vou fazer até com a cor vermelha. Aqui, ó, eu tenho outra face. Veja só, eu desço por essa linha, venho aqui pelo lado e subo de volta, ó. Formei outro triângulo aqui. Então tem mais uma face. Lá do outro lado, mesma coisa, olha só, eu desço aqui, venho para cá pela esquerda e subo de volta, ó, formei outro triângulo lá no lado esquerdo, tá vendo? Então essas são as faces. E as arestas? O que são as arestas? Muito simples, as arestas são essas linhas, cada uma dessa linha aqui, ó, que eu tô traçando para vocês, se chama aresta. Então tem uma aqui, tem outra aqui, tem mais uma aqui. Então cada uma dessas linhas a gente se chama de aresta, tá bom? E temos também os vértices. Os vértices são os encontros das arestas. Então, por exemplo, aqui, ó, presta bem atenção. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Aqui eu tenho um vértice, ou seja, eu posso pôr uma bolinha aqui, ó. Aqui, ó, nesse encontro das arestas, eu tenho outro vértice aqui, ó, tá vendo? Aqui a mesma coisa, eu tenho outro vértice também. Então eu coloco aqui, ó, outra bolinha. E olha que legal, quando eu tenho 2 vértices, quando eu ligo um vértice ao outro, assim, ó, eu formo uma aresta. Agora aqui em cima, eu tenho outro vértice aqui, ó, tá vendo? Esse vértice, o que acontece? Quando eu ligo agora essa aresta aqui, que vai se formar de um vértice ao outro, e essa aresta que vai se formar desse vértice de baixo até lá em cima,
que formou aqui, ó? Um triângulo, não formou? Lá atrás, né, da pirâmide, formou. Esse triângulo é uma face, entendeu? Então, aqui eu tenho uma face formada. Agora, se eu pegar desse vértice aqui em cima e vier até aqui embaixo, ó, eu vou ter outra aresta, aí, beleza? E agora desse vértice aqui até esse outro, eu formei mais uma aresta. Então, ó, agora eu tenho mais um triângulo, ou seja, outra face. Sabendo disso, a gente consegue responder aos exercícios, né? Primeiro de tudo, ó, letra A, identifique cada pirâmide com uma planificação possível da superfície lateral. Letra A, identifique cada pirâmide com uma planificação possível da sua superfície lateral. Então veja só, a gente tem que identificar qual é a pirâmide. E é muito simples da gente fazer isso. Por quê? É só a gente observar o polígono da base. Então vamos ver isso aí? O polígono dessa primeira pirâmide, ó, aqui nós temos as faces laterais, que são todas triangulares, estão vendo aqui? E temos aqui o polígono da base, que é esse daqui. O que a gente vai identificar? Quantos lados tem esse polígono? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. E a pirâmide que tem 5 lados é a pirâmide de base pentagonal. Então vamos marcar aqui, ó, pirâmide de base pentagonal. Muito bem. Agora aqui na próxima, vamos observar a base. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então a pirâmide que tem 6 lados na base, a gente chama de pirâmide de base hexagonal. Olha que tranquilo. E agora ficou fácil, né? Essa aqui é a pirâmide de base quadrada. Olha só o quadrado formado aqui na base dela. E aí então nós temos a pirâmide de base quadrada. Muito bem. Letra A respondida, super tranquilo. Vamos fazer a letra B. Complete o quadro sobre as características das pirâmides. Então eu trouxe aqui para vocês as pirâmides que a gente acabou de conversar e vamos completar. Então a pirâmide de base quadrada que a gente estava conversando. Qual que é o número de lados do polígono da base? Então a gente viu que a pirâmide quadrada possui 4 lados no polígono da base. Então tranquilo, né? A gente vai preencher aqui com o número 4. Então vamos colocar aqui número 4. Muito bem. Agora qual que é o número de faces que tem essa pirâmide da base quadrada? Então, ó, contando aqui a base, uma face, nós temos mais 4 faces em volta. Lembrando que, ó, para cada lado aqui, ó, do meu polígono da base, eu vou ter uma face para ele, tá? Para cada um desses lados. Ou seja, eu vou ter um triângulo aqui, ó, se formando. Eu tenho um triângulo aqui na frente, eu tenho aqui à direita, eu tenho um lá no fundo que a gente não enxerga, que forma o triângulo aqui atrás, ó, tá vendo? E tenho esse da direita aqui também que se forma aqui, ó. Então eu tenho um total de 4 na lateral, mais a base são 5. Muito tranquilo. Muito bem. Agora, deixa eu limpar as anotações. E o número de vértices? Lembrando que os vértices são as bolinhas que se formam. Então a base ela vai ter 4 vértices, porque ela tem 4 pontinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? 2, 3, 4. Já tenho 4 vértices. Mais o da ponta aqui, ó, que une todas as linhas que sobem aqui. Então tem um total de 5 vértices. Muito bem. E as arestas? As arestas são as linhas que a gente já viu aqui, ó, que se formam. Então tem uma aresta aqui, outra aqui, outra aqui. Então a base já nos deu 4 arestas. Mais o que sobe aqui, ó, 5, a outra que sobe 6, a outra que sobe 7 e a outra 8. Um total de 8 arestas. Muito bom. Agora aqui na pirâmide de base pentagonal, lembrando que a base pentagonal tem 5 lados. Então, qual que é o número de lados do polígono da base? São 5. Muito bem. E agora, o número de faces. O número de faces vão ser 6. Olha que curioso, é sempre assim, tá? Presta bem atenção na dica que eu vou dar. O número de faces da pirâmide é sempre o número de lados do polígono da base mais 1. Opa, não entendi, professor. É sempre o número de lados do polígono da base. Qual que é o número de lados do polígono da base? 5. Mais 1. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês.
Eu não tenho 5 lados no polígono da base? Tenho 5. Muito bem. Então até aqui tranquilo, vocês já entenderam que a base tem 5 lados. Então se a base tem 5 lados, aqui ó, eu vou ter 5 triângulos aqui ó. Um aqui na frente, outro aqui na direita. Então vou ter 5 triângulos que sobem aqui, né? Muito bem. E esse mais um aqui ó, conta a base. A base também é uma face, por isso que é mais um. Então são 5 triângulos aqui nas laterais, mais a base, 6. Então, olha só, prontinho. E o número de vértices, lembrando que os vértices são os pontinhos, né? Aquelas bolinhas. Então eu tenho na base 5, ó, 2, 3, 4, 5. Mais esse da ponta aqui, ó, que sobe em todos os triângulos. Então também tenho a mesma quantidade de vértices igual ao número de faces. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 5 faces, 5 vértices. E as arestas? As arestas são as linhas, tá? Lembrando, as arestas são as linhas. E olha que interessante, as arestas é sempre o dobro, olha a outra dica, é o dobro do número de lados da base. Que nem aqui, ó, na primeira, que é a base quadrada, não são 4? As arestas, então, ó, são o dobro, ó, 8. Então aqui, ó, nossa base tem 5, as arestas terão o dobro. Quanto que é o dobro de 5? 10. Vamos contar para ver se é verdade? Então vamos contar para ter a certeza, né? Olha só que legal. Então vamos contar as nossas arestas. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Agora quantas que vão subir aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 mais 5 são 10. Olha que legal. E agora aqui, ó, pirâmide de base hexagonal. A base tem quantos lados mesmo? 6. Então já vamos marcar aqui, ó, o hexágono tem 6 lados. Agora aqui, já ficou fácil, a gente nem precisa contar as faces. A gente já sabe que é o número de lados do polígono da base mais 1. Então se são 6 na base, mais 1, eu tenho 7 faces. E o número de vértices é a mesma quantidade do que o número de faces. Então vou ter 7 vértices. E o número de arestas é o dobro do polígono da base. Se eu tenho 6 no polígono da base, eu vou ter um total de 12 arestas. Vamos contar? Começando pelas faces, eu tenho 6 lados no polígono da base. Mas, começando pelas faces, para a gente ver que tem 7. Então a gente sabe que o polígono da base tem 6 lados, então eu vou ter 6 triângulos aqui, ó, se formando em volta dele. Mais a base, que conta como uma face, são 7. Muito bem. Agora vamos ver os vértices, que é aqui, ó, essa coluna. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Mais o da ponta aqui, 7. Tranquilo. E agora o número de arestas, que são as linhas, né? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais as linhas que sobem, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem, então deu certinho. Agora na letra C, resolva a questão proposta. Imagine uma pirâmide octogonal, o que é octogonal? Com 8 lados na base, formada por um polígono de 8 lados, ó, tá até escrito aqui. E é também para imaginar uma pirâmide de base decagonal, ou seja, o polígono da base vai ter 10 lados. E determine o número de faces, vértices e arestas dessas pirâmides. Então bora lá comigo, eu vou trazer para vocês não terem que ficar imaginando como é uma pirâmide assim. Então eu vou trazer uma com 8 lados e uma com 10 lados para que vocês possam resolver junto comigo aqui esse quadro. Então bora lá. Eu vou diminuir o quadro e trazer as pirâmides. Muito bem, então tem aqui uma pirâmide octogonal e tem uma pirâmide decagonal. Vamos ver então qual que é a pirâmide octogonal? Vamos contar o número de lados do polígono da base. Então tem aqui, ó, um lado, 2 lados, 3 lados, 4, 5, 6, 7, 8. Então essa aqui é a octogonal, beleza? Então, ó, olha só a base dela aqui, ó, circulei para vocês em vermelho.
Muito bem. Então, já sabemos que o número de lados do polígono da base são 8. Muito bem. Qual que é o número de faces mesmo? É sempre o número de lados do polígono da base mais 1. Então, será 9. Muito bem. E o número de vértices é igual ao número de faces, tá? Então, são 9 também. E o número de arestas, em vez da gente contar agora linha por linha, né? Ó, agora tem mais linhas. Então, a gente sabe que é o dobro do número do polígono da base. Qual que é o dobro do 8? É o número 16. Olha que legal, nem precisamos contar as arestas, né? A gente sabe que aqui, ó, na base tem 8, vai ter 8 linhas que sobem, 8 mais 8, 16. Muito legal. Agora a pirâmide decagonal. O que é decagonal mesmo? 10 lados. Então vamos conferir a base, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que legal. Então temos 10 lados no polígono da base. Aí temos aqui o número de faces. Lembrando que o número de faces é o mesmo número do polígono da base, aqui, mais 1. Então são 11. Beleza. E o número de vértices é igual ao número de faces, então serão 11 também. Olha que legal. E o número de arestas é o dobro do número de lados do polígono da base. Se o número de lados do polígono são 10, que é aqui a base, ó, que eu estou circulando para vocês, se eu tenho 10 lados, eu vou ter o dobro de arestas. Então eu vou ter um total de 20 arestas. Olha que tranquilo. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e já sabe, deixa aquele likezinho para ajudar o canal, se inscreve se você é novo e seja muito bem-vindo e já escreve aqui nos comentários da aula a hashtag faces, vértices, arestas, para eu saber que você está assistindo a aula até o final e também porque o YouTube usa a hashtag para pesquisa. Aqui, ó, no campo de pesquisa, se você digitar a hashtag faces, vértices e arestas, você vai acabar encontrando alguma aula aqui do canal. Combinado? Um grande abraço, até a próxima aula!